vezes você já se pegou pensando nos erros do passado, desejando uma chance de recomeçar? Nós enfrentamos falhas que nos marcam profundamente, mas poucos sabem como transformar essas feridas em crescimento. Neste vídeo, vamos explorar a história do arrependimento de Davi, um homem que, mesmo com grandes falhas, um caminho para a paz e a redenção. Assim como Davi, você pode aprender a enfrentar seus próprios erros e seguir em frente com uma nova perspectiva. Neste vídeo, vamos explorar os passos que Davi deu para transformar seus erros e como você pode aplicar esses mesmos princípios na sua vida. Para descobrir o caminho para a paz e a cura, compreender a profundidade do arrependimento de Davi, precisamos primeiro entender um pouco de sua trajetória e da complexidade de seus erros. Conhecido por muitos como o jovem pastor que derrotou o gigante Golias, não só se tornou um líder reverenciado, também um símbolo de força e fé. No entanto, ele era humano, e sua vida foi marcada por altos e baixos, sucessos e falhas, especialmente quando em um momento de fraqueza, um grave erro com consequências duradouras. A Bíblia relata que Davi se apaixonou por Batseba, esposa de Urias, um de seus soldados mais leais. Por uma paixão impulsiva, ele não apenas a desejou, mas ordenou que Urias fosse enviado para a linha de frente da batalha, onde acabou morrendo. Ato de traição e abuso de poder que manchou sua honra e lhe trouxe profunda dor. Este erro, no entanto, não foi encoberto por Davi. Ele foi confrontado por Natã, um profeta enviado por Deus. Falou a gravidade de suas ações e o levou a um arrependimento sincero. Arrependimento é o que transforma a história de Davi em algo especial e aplicável a todos nós. Poderia ter negado seus atos ou tentado justificar suas escolhas, mas em vez disso, reconheceu o peso de seu erro. A ação não foi de mera vergonha, mas de um desejo profundo por renovação. É o ponto de partida da sua jornada de arrependimento. Uma jornada que nos mostra que, mesmo após falhas graves, um caminho para a paz e a transformação interior. O passo na jornada de arrependimento de Davi foi reconhecer plenamente o seu erro. E reconhecimento não foi apenas uma aceitação superficial do que havia feito. Foi uma tomada de responsabilidade profunda e pessoal. Buscou desculpas ou justificativas. Ele se viu diante da verdade nua e crua de sua falha. O ato de enfrentar a própria responsabilidade é o ponto inicial de qualquer transformação verdadeira, e muitas vezes é também o mais desafiador. Natã, o profeta, confrontou Davi. Ele o fez através de uma parábola, contada de forma a despertar a consciência moral de Davi. Contou a história de um homem rico que, ao invés de usar seus próprios recursos, toma para si a única ovelha de um homem pobre. Da história, Davi reage com indignação, declarando que o homem rico merecia um castigo severo. Natã revela que a história era, na verdade, um reflexo das ações de Davi com relação a Urias e Batseba. O é uma virada para Davi. Ele poderia ter se defendido, rejeitado a mensagem ou tentado manipular a situação. Isso, ele admite a culpa e reconhece o peso de suas ações com as palavras: pequei contra o Senhor. O conhecimento é o começo da mudança. Admitir os erros de maneira sincera e profunda, sem racionalizações, abre espaço para o arrependimento genuíno. Às vezes, somos tentados a minimizar nossos próprios erros, dizendo a nós mesmos que não foi tão grave assim, ou que qualquer um, mesmo naquelas circunstâncias. No entanto, o que vemos em Davi é a recusa a fazer tais concessões, escolhendo, ao contrário, enfrentar a extensão total de seu erro. Olha a honestidade, e é essa honestidade que permite que o arrependimento verdadeiro floresça. Aqueles que buscam aplicar essa lição em suas vidas, o exemplo de Davi serve como um guia poderoso. Vencer os erros exige coragem, pois significa encarar as consequências e assumir as dores associadas. Isso pode envolver uma reflexão honesta e dolorosa sobre como nossos erros afetaram não apenas a nós mesmos, também as pessoas ao nosso redor. Esse é um exercício que nos lembra que nossos atos têm peso e que é preciso reconhecer esse impacto para seguir adiante. Está em um processo de arrependimento? Comece refletindo
sobre o que realmente aconteceu sem justificativas. Pergunte a si mesmo: qual foi o verdadeiro impacto do meu erro? Como ele afetou os outros e a mim mesmo? Ser útil escrever seus pensamentos em um diário, permitindo que essa introspecção seja documentada. Como Davi encontrou clareza ao declarar sua culpa, você pode se beneficiar ao ver seus pensamentos organizados, refletindo sobre eles e reconhecendo as áreas em que precisa de mudança. Esse ato de reconhecimento nos prepara para o próximo passo: lidar com as emoções que surgem após admitirmos nossos erros. O caminho de Davi inclui enfrentar as dores do arrependimento e encontrar uma maneira de transformar essa dor em algo construtivo. Ao conhecer o erro, a jornada de arrependimento se torna possível, pavimentando o caminho para uma mudança verdadeira. Conhecer o erro é o primeiro passo, mas ele inevitavelmente traz à tona um turbilhão de emoções, especialmente a culpa. Quando não é tratada, pode nos paralisar, nos afastando da cura e da paz que tanto desejamos. O peso emocional de seu erro com Batseba e Urias foi esmagador, e ele expressou essa dor profunda nos Salmos. As palavras ali não são apenas um lamento, elas são um reflexo autêntico do remorso e do arrependimento sincero. O processo de confrontar a culpa de maneira aberta e honesta é o que permite que a transformação real ocorra. Salmo 51, Davi clama a Deus com um coração despedaçado, dizendo: purifica-me com hisopo e ficarei limpo, e ficarei mais branco que a neve. Essas palavras revelam um homem consciente do peso de suas ações e da necessidade de limpeza espiritual. Entende que sozinho não pode aliviar essa carga. Davi não procura apenas perdão, ele busca uma renovação interior, um retorno ao estado de pureza. A busca por limpeza espiritual é uma forma de lidar com a culpa, não através da negação, mas sim através de uma abertura total para a transformação. Muitos de nós, lidar com a culpa pode ser um processo difícil, e frequentemente tentamos fugir dela. Optar por ignorar os sentimentos de remorso, tentar distraí-los com atividades e ocupações. Tanto, como a história de Davi nos mostra, é enfrentando essas emoções de frente que o verdadeiro alívio se torna possível. Não precisa ser uma sentença de paralisia. Em vez disso, ela pode ser um sinal de que estamos prontos para mudar e nos tornar pessoas melhores. Nos ensina que expressar os sentimentos é uma parte fundamental desse processo. Salmos ele se abre completamente, expondo suas falhas e suplicando por ajuda. O exemplo nos lembra da importância de encontrar formas saudáveis de liberar a dor. Essa expressão pode vir através da oração, como no caso de Davi. Podem encontrar conforto no journaling, onde podem registrar seus sentimentos e explorar a complexidade das emoções associadas aos erros. Com uma pessoa de confiança, também pode ser uma maneira poderosa de aliviar o peso, principalmente quando sentimos que nossa própria carga é difícil de suportar sozinhos. Isso, Davi nos mostra a importância de reconhecer que a culpa e o peso emocional fazem parte do processo de crescimento. Ver essas emoções como algo a ser evitado, podemos considerá-las como sinais de que estamos em contato com nossa humanidade, dispostos a nos tornar pessoas melhores. No Salmo 2, Davi menciona o alívio que sentiu ao confessar seu erro, comparando o peso da culpa a de ter-os esmagados enquanto tentava esconder seu erro. Ao se abrir, ele encontra paz, mostrando que confessar e lidar com a culpa são passos necessários para a cura. Cara, essa lição. É útil que cada um de nós reserve momentos para confrontar e processar esses sentimentos. Dize: que emoções estou evitando ao pensar no meu erro? E como posso expressar esses sentimentos de uma maneira que me ajude a aliviar esse peso? A honestidade consigo mesmo é fundamental nesse processo. Às vezes, esses sentimentos podem ser transformados em oração ou até mesmo em atos de bondade e serviço ao próximo. Ajuda a redirecionar a energia da culpa para ações que tragam alívio e bem-estar. Que processamos e lidamos com a culpa, começamos a nos abrir para o próximo passo: transformar nossos erros em crescimento e aprendizado. É o verdadeiro poder do arrependimento. Não só remover o peso do passado,
mas também preparar o terreno para uma vida renovada. Os erros se tornam lições valiosas. Dar com a culpa e o peso emocional. O próximo passo no processo de arrependimento é transformar o erro em uma fonte de aprendizado e crescimento. Este é um ponto em que a jornada de Davi se torna especialmente inspiradora. Ao invés de ser definido por seu erro, ele o utiliza como uma oportunidade para se tornar uma pessoa mais sábia, compassiva e próxima de Deus. O conceito de que nossos erros podem nos ensinar e nos fazer crescer é um dos aspectos mais poderosos do arrependimento verdadeiro. E essa transformação começa com uma reflexão sincera sobre quem ele é e o que ele deseja se tornar. Ao reconhecer seu erro, ele não apenas pede perdão, mas também suplica a Deus por um coração puro e um espírito renovado. No 51 ele pede: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Palavras indicam que ele entende que o verdadeiro arrependimento não é apenas a remoção de culpa, mas uma renovação interior. Que essa mudança seja algo duradouro, algo que o fortaleça para enfrentar desafios futuros com mais sabedoria e integridade. Para essa lição em nossas vidas, precisamos fazer uma análise profunda de nossos próprios erros. Disse: o que posso aprender com esta experiência? Que qualidades eu posso desenvolver a partir dela? Talvez um erro nos ensine a importância da paciência, da empatia ou da humildade. Como Davi buscou um coração puro, podemos também buscar qualidades que nos tornem melhores e mais fortes. O erro tem o potencial de nos moldar, para nos tornarmos uma versão mais aprimorada de nós mesmos. O importante do processo de crescimento é o desejo de compartilhar o aprendizado com os outros. Ele fez isso através dos Salmos, onde expressa suas lições e arrependimentos de forma pública, permitindo que outros também aprendam com seus erros. O de abertura é, em si, um símbolo de crescimento, pois demonstra que ele não só aceitou sua falha, mas está disposto a ser uma fonte de apoio e aprendizado para aqueles que possam enfrentar situações semelhantes. Partilhar nossa experiência, seja com um amigo, grupo de apoio, ou até mesmo em uma comunidade de fé, não só reforça o que aprendemos, também ajuda outras pessoas que podem estar lutando com questões parecidas. Isso, transformar o erro em crescimento, implica em tomar ações concretas para corrigir o caminho e evitar cair nos mesmos erros. Após seu arrependimento, dedicou-se ainda mais à sua missão de ser um líder justo e ao serviço a Deus, buscando corrigir seus passos e liderar de forma mais compassiva e ética. O aprendizado de seus erros para orientar suas futuras decisões, o que significa que o arrependimento não foi apenas um momento, uma mudança contínua em sua vida. Esse é o tipo de transformação que nos aproxima da paz e da harmonia interior, uma vez que não estamos apenas corrigindo o erro, também construindo um futuro melhor. Ao refletirmos sobre essa transformação, percebemos que o arrependimento é mais do que apenas uma questão de passado. Comprometimento com o presente e o futuro. É possível que tenhamos dificuldades em perdoar a nós mesmos ou em reconhecer como crescer a partir de certos erros. O exemplo de Davi nos ensina que a mudança é sempre possível. Cada erro nos desafia a ser melhores, e é nesse desafio que reside o potencial para a verdadeira paz. Transformar nossos erros em crescimento se torna a expressão mais genuína do arrependimento. Esse crescimento nos prepara para os passos finais da jornada, a busca pela redenção e pela paz interior. Entendermos que o arrependimento é um convite para a transformação, começamos a ver nossos erros como parte de uma jornada mais ampla. Cada passo em direção à mudança nos aproxima de uma vida mais completa e realizada. A jornada de Davi nos ensina que o arrependimento verdadeiro não termina no reconhecimento do erro, nem apenas no aprendizado que ele proporciona. Completa no momento em que encontramos redenção e paz interior. A história de Davi é um testemunho de que, por maior que seja o erro, existe um caminho para a reconciliação, tanto com Deus quanto conosco mesmos. O caminho não é necessariamente fácil, mas ele é possível, e os passos que damos em direção a ele são a própria essência do crescimento espiritual.
A redenção veio através de uma mudança de coração, de uma renovação sincera de seu compromisso com Deus e com sua missão como líder. Cessar seu arrependimento e buscar uma conexão mais profunda com Deus, ele encontrou a paz que tanto ansiava. Ações se tornaram uma ponte para a reconciliação, permitindo que ele se libertasse das amarras do passado e se sentisse renovado. A paz interior é o ponto culminante do arrependimento genuíno, uma sensação de alívio e tranquilidade que nos permite seguir adiante. O peso da culpa. A experiência de Davi nos mostra é que a paz interior vem quando aceitamos que somos humanos, falíveis, mas também capazes de recomeçar. Entendimento que reside a verdadeira força do arrependimento. Ao reconhecer que erros fazem parte do caminho, permitimos que eles nos moldem, em vez de nos definirem. Como Davi buscou a paz e a encontrou, nós também podemos alcançar essa paz, seja através da oração, da meditação, ou de servir ao próximo. O final do arrependimento é o de olhar para o futuro com esperança e confiança. Entendemos, então, que a redenção não é apenas o fim da dor, mas o início de uma nova fase de paz e renovação. Aprendemos a carregar nossa história com leveza, transformamos nosso passado em uma fonte de sabedoria que ilumina os passos à frente. O legado de Davi, e ele nos lembra que ao buscarmos paz e redenção, estamos trilhando o caminho de volta ao coração de Deus. Da vida, todos nós cometemos erros. Alguns pequenos, outros com um peso que parece difícil de carregar. A história de Davi nos mostra que mesmo os erros mais profundos e dolorosos podem ser transformados em oportunidades de renovação. Não apenas se arrependeu. Ele usou cada passo do arrependimento para se aproximar de Deus e para se tornar alguém mais forte e compassivo. O processo trouxe a ele não só redenção, mas uma paz que o acompanhou até o fim de sua jornada. Como Davi, você também pode encontrar um novo começo. O arrependimento não é um sinal de fraqueza, mas de coragem. A coragem de olhar para dentro, dar o que foi feito e decidir se tornar uma pessoa melhor. Cada erro pode ser o início de uma transformação, uma chance de crescer e alcançar uma vida mais plena e significativa. Que a história de Davi inspire você a refletir sobre o que precisa mudar. De você a dar os primeiros passos em direção à paz interior. Que ela é possível e acessível a todos que buscam ação com sinceridade. E se este vídeo trouxe algum consolo ou inspiração para a sua vida, compartilhe-o com alguém que possa estar passando por uma jornada semelhante. Compartilhar o aprendizado e o crescimento, ajudamos uns aos outros a seguir adiante, com mais leveza e esperança. Obrigado por acompanhar até aqui. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdos que tragam crescimento espiritual e pessoal. Jornada o ajude a encontrar a paz e o propósito que procura. Deus abençoe sua vida.